o mapa dos multiletramentos e a sobrevivência intelectual do século XXI. Olá, eu sou o professor Carlos Henrique Silva de Castro. Venho comentar o primeiro capítulo intitulado Pedagogia dos Multiletramentos desse livro, aqui, Multiletramentos na Escola, organizado por Roxane Rojo e Eduardo Moura, sendo que esse capítulo que faço os últimos comentários hoje é de autoria exclusiva da professora Roxane Rojo, né? Então, dando continuidade à nossa leitura, né, eu trago o entendimento de que, para responder os desafios do mundo contemporâneo, o grupo de Nova Londres propôs aquilo que eles chamaram de mapa dos multiletramentos. Nessa proposta, a ideia central é que a educação precisa formar indivíduos capazes de exercer 4 funções fundamentais. A primeira função é do usuário funcional, né? Essa trata-se de uma competência técnica básica, qual seja saber utilizar as ferramentas, acessar as informações, né? E operar as tecnologias, né? Mas isso sozinho não basta. Aí que temos a segunda função, que é a de criador de sentidos. Que refere-se normalmente a alguém capaz de compreender como diferentes linguagens se articulam para produzir significado, né? Já a terceira função é talvez a mais importante de todas, qual seja a de analista crítico. O analista crítico, ele compreende que nenhuma informação é neutra, por exemplo. Todo texto, toda imagem, toda notícia, toda postagem resulta de escolhas, de seleções, de interesses, né? Sobretudo interesses pessoais, né? E é por isso que a Rojo deixa questões como quem produziu essa mensagem, quais informações incluídas, quais foram excluídas, que interesses estão em jogo, né? São questões que vão te ajudar a compreender, então, né, as questões de poder, as questões críticas que envolve as escolhas da produção textual, né? Já a quarta função é a de transformador, ou seja, alguém capaz de utilizar aquilo que aprendeu para criar novos conhecimentos, novas interpretações, novas soluções, né? A Rojo mostra que essas ideias encontram resistência em vários países, né? Inclusive no Brasil, que temos um movimento conservador muitíssimo grande, né? E são esses movimentos conservadores, né, que defendem o retorno a modelos mais tradicionais de educação, né, modelos tradicionais de ensino, baseados na repetição, na memorização e na instrução mecânica, né? Se a gente pega o governo do Brasil de 2018 a 2022, os programas lançados pelo MEC ignoram, por exemplo, o termo letramentos e usam literácia, né, ignorando toda a ciência construída. Também tem um foco na questão fonética e fonológica, né? Os programas trazidos por esse governo mais conservador, né, que servem para ilustrar aquilo que Rojo está falando, né? Mas, em contrapartida, a gente também tem outros legados, né? A gente tem a tradição pedagógica de Paulo Freire, a gente tem uma legislação educacional toda construída a partir da Constituição Democrática de 1988, né, que começou a fazer com que a escola prestasse atenção a essas questões de múltiplas culturas e hoje em dia de multissemioses também, né? E o texto da Rojo deixa claro que nenhuma dessas discussões pode ignorar o problema central do nosso tempo, que é a desinformação, né? As fake news e da maneira como as pessoas são manipuladas pelas desinformações, né? Normalmente envolvidas a interesses de certos grupos, como eu diria, certos grupos de poder, né? Que têm o poder de informar e desinformar a massa, né? Bem, mas a resposta dos multiletramentos para esse desafio não era abandonar a tecnologia, também não é voltar ao passado, né? Na verdade, a grande resposta é fortalecer a formação crítica, porque saber clicar não basta, saber acessar as informações também não é suficiente. Na verdade, a gente precisa aprender a questionar, a investigar, a comparar versões, a identificar interesses, a desconfiar das aparências, né? No fundo, né, tanto o pessoal do Grupo de Nova Londres quanto a Rojo, eles defendem que os multiletramentos não são apenas uma proposta para a escola, né? Eles são um verdadeiro kit de sobrevivência intelectual para o século XXI, né? E o capítulo vai terminar então com a provocação poderosa, qual seja, se a cultura, o conhecimento e a informação circulam cada vez mais por redes colaborativas, remixagens e reconstruções contínuas, como construiremos consensos coletivos no futuro? Como manteremos a noção compartilhada de realidade quando milhões de pessoas interpretam constantemente aquilo que leem, veem e compartilham?
Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes do nosso tempo, né? E talvez seja justamente por isso que os multiletramentos sejam hoje muito mais que uma teoria educacional. Eles são, por fim, uma ferramenta para compreender o mundo contemporâneo e navegarmos conscientemente por essas nuvens de informação, de desinformação, muitas vezes controladas por relações desiguais de poder.